Quando a noite é escura e o coração se cala, surge a luz do Mestre em nossa estrada. Jesus, o guia eterno, a voz da redenção, nos chama ao amor, à fé e à razão. O Evangelho brilha, a chama da verdade, consolo aos aflitos, farol da caridade. Ali está o Verbo doce do Senhor, trazendo ao mundo a esperança e o amor. Allan Kardec, com razão e com ternura, fez do saber uma ponte segura, codificou com luz e devoção o ensino dos céus para nossa evolução. Estudar é prece, é servir com humildade, é buscar no bem a nossa liberdade, e na reforma íntima encontrar a paz que o Cristo veio nos ofertar. Allan Kardec, com razão e com ternura, fez do saber uma ponte segura, codificou com luz e devoção o ensino dos céus para nossa evolução. Estudar é prece, é servir com humildade, é buscar no bem a nossa liberdade, e na reforma íntima encontrar a paz que o Cristo veio nos ofertar. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, boa noite, bom dia e boa tarde para aqueles que estarão conosco em outro momento assistindo esses nossos trabalhos da noite de hoje. E hoje a gente tem um trabalho aqui muito bacana e eu daqui a pouquinho estou trazendo aqui o nosso querido convidado para aqui. Deixa eu só falar rapidinho sobre os nossos trabalhos que a gente fala sempre aqui. Já vou colocar aqui outra vez. Estamos chegando aí no final do ano e já estamos na nossa campanha da Fraternidade Sem Fronteiras. E para ajudar o Natal das nossas crianças lá da África, é o Pix. É esse Pix que está aí no rodapé, que é natalafrica@fraternidadesemfronteiras.org.br, ok? natalafrica@fraternidadesemfronteiras.org.br. Os irmãos que vão fazer depósito, o depósito mínimo é de R$10 para a gente poder fazer lá o Natal das nossas crianças lá da África. Aqueles que fizerem depósito, deixa eu tirar daqui. Aqueles que fizerem o depósito, eu vou botar novamente aqui embaixo, só para vocês verem qual é o... É esse aqui, vai ficar fixo aí só um minutinho. natalafrica@fraternidadesemfronteiras.org.br. Um depósito de R$10, é um só, faz um só. Já ajuda as nossas crianças lá. Os irmãos que fizerem depósito para a Fraternidade Sem Fronteira, no valor de R$10, vai fazer um print do depósito que ele fez e vai mandar para esse e-mail aqui, ó, kardec100%@gmail.com. Envia para a gente o print do depósito que você fez e você vai concorrer a esse livro maravilhoso aqui, novinho, olha só que livro bonito,
o Livro dos Espíritos. Já adquiri ele antes de ontem, e ele vai ficar aqui para a gente fazer um sorteio para todos os irmãos que me enviarem para esse e-mail aí o comprovante do depósito lá para Fraternidade Sem Fronteiras, ok? E sem muito papo, já vamos aqui. Deixa eu só retirar algumas coisas aqui da tela para ficar com mais espaço. Isso, agora sim. Já vou trazer aqui o nosso convidado da noite de hoje para a gente bater um papo, ok? Vamos lá. Depois, ainda ficou um outro aqui, do Natal. Depois eu falo de novo. Depois eu vou falar das outras lives também. Boa noite, querido amigo Leandro. Seja bem-vindo. Boa noite a todos. Boa noite, Dutra. Graças a Deus estamos aí para esse nosso bate-papo, né? Mais uma vez para entregar um pouquinho de conhecimento para a filosofia, fazer uma diferença, né? Para nossas vidas, né? Isso aí. Vamos dar boa noite aqui para os nossos amigos e convidados que já chegaram. Boa noite, querida Elisa. Seja bem-vinda. Um beijo no seu coração. Boa noite, Selminha. Seja bem-vinda, querida. Um beijo enorme para você. Luciana, rapaz, olha, o tempo fechou. Pode crer que vai chover. Luciana, amanhã chove. Seja bem-vinda, minha querida amiga. E um beijo para você também. E nosso querido amigo Paulo Maurício. Boa noite, querido amigo. Do coração também. Leandro, eu vou passar já aqui, deixa eu autorizar aqui. E já autorizei para você. Aí a tela do que você já está com liberdade para ela aí. E meu querido povo e minha querida Palma, vamos lá que a gente vai entrar em detalhes já em alguns minutos, mas antes, como eu faço sempre, o meu compromisso com o Chico é eterno e eu estou fazendo em todas as lives uma leitura. Vai terminando e eu vou colocando outro. E o tom de conferência é o caminho espiritual. Faz uma alusão a reflexões muito profundas. Ô, Leandro. Oi. Escolhe um número para mim aí de 1 a 75. Então eu vou no ano que eu nasci, vou no 74. 74. Vamos. Ih, rapaz, olha, o título é bacana, hein? Paciência e Nós. Rapaz. Vamos ver lá o que diz o título aqui. Eu não sei de quem que é, só vejo no final, quando a página termina, que aparece o autor. É Psicografia, de Francisco Cândido Xavier, e o Espírito eu falo no final, sempre para vocês, ok? A reflexão diz assim: quando as dificuldades atingem o apogeu, induzindo os companheiros mais valorosos a desertarem da luta pelo estabelecimento das boas obras e progresso sobre o peso da responsabilidade que elas acarretam na convicção de que não nos cabe descrer da vitória final. Quando os problemas se multiplicam na estrada pela invigilância dos próprios amigos e te mantens sem revolta nas realizações edificantes, é que aí você se cansa. Quando a injúria espanca o nome procurando desmantelar seu trabalho e continua fiel às obrigações que abraçaste, sem atrasar o serviço com edificações ociosas. Quando te é lícito largar os ombros de outro a carga da atribuição de sacrifício que assinala a sua existência e não se afasta do serviço a fazer, entendendo que nenhum esforço é demais em favor do próximo.
Quando pode censurar e não censurar, exigir e não exige. Então terás levado a fortaleza da paciência no reino da sua própria alma. Nem sempre passividade significa resignação construtiva. Raramente pode alguém demonstrar conformidade quando se encontra sob os constrangimentos da aprovação. Paciência, diz ele, em verdade, é preservar na edificação do bem, a despeito das arritmias do mal, e prosseguir corajosamente cooperando com ele junto dela, quando nos seja mais difícil, no momento, não desistir. Histórias de Albino Teixeira, esse espírito maravilhoso que nos traz essa... Ou seja, desistir jamais. Não, não, não. E agora vamos aqui passar para o nosso amigo Leandro. Vamos dar para ele aqui os trabalhos. Leandro, eu vou deixar a bola contigo aí. Vou estar aqui nos bastidores. Qualquer coisa que você precisar, é só chamar. Vê se você já está tendo acesso aí ao... Não, tem que colocar a tela aí. Não, então eu vou botar aqui agora e vou sair de fininho. Boa. Bom, senhores, boa noite. Vamos lá, vamos começar, né? Hoje a proposta, junto conversando com o Jorge Dutra, né? É falar um pouquinho de envolvimento e comprometimento, né? E eu trouxe isso, né? Para colocar na Casa Espírita, né? Falar um pouquinho da Casa Espírita, porque eu tenho aí mais ou menos mais de 20 anos, né, de espiritismo, e hoje eu trabalho com comportamento de pessoas, né, diretamente, né? E é um desafio muito grande no meu trabalho eu trabalhar comportamento. Como é comportamento colaborativo, a gente tem que tirar muita coisa das pessoas, tem que recalcular a rota dessa pessoa em relação a sentimento, em relação à emoção, em relação à organização, para que os resultados aconteçam. E fazendo um parâmetro, né, fazendo uma pesquisa desse tempo todo, né, a nível espírita, eu reparei muita coisa dentro de casas espíritas, dentro também da Umbanda, aonde eu nasci, né? Eu conheço a religião da Umbanda, conheço o catolicismo, meus pais eram evangélicos, eu conheço a igreja evangélica, eu conheço a doutrina evangélica também. E fazendo um estudo sobre isso, eu preparei e montei um pouco esse bate-papo nosso aqui, né, que não é um monólogo, né, é um bate-papo para a gente poder entender o que realmente, né, o que a Casa Espírita pode trazer para a gente de comportamento. Lembrando sempre, né, que o que eu estou trazendo aqui é uma visão minha, é uma visão puramente minha de comportamento de pessoas, com o objetivo de tentar ajudar, de tentar mostrar que o centro espírita ele não é só um local de passagem, ele é realmente um templo onde a pessoa vai para ali para se sentir bem, para se melhorar. O objetivo do espiritismo é a pessoa se melhorar. Não é fundar no espiritismo clubes, não é fundar no espiritismo união de pessoas, torcida organizada, não é isso. O objetivo é as pessoas procurarem um local de conforto, um local onde as pessoas são amparadas, são acolhidas, mesmo que elas não fiquem. A proposta do espiritismo não é que a pessoa seja espírita. Muito pelo contrário. É a pessoa se melhorar. E ela se melhorando, se ela sim aceitar, se o coração dela for no momento dela, de entender que ela está vindo ali para estudar, porque o espiritismo não é uma religião. Ela é uma filosofia. A gente tem que entender muito disso. Então, eu chamo de meus amigos, eu não chamo de irmãos, porque eu ainda não estou preparado ainda para chamar ninguém de irmão. Eu chamo de amigos. Porque eu estou me preparando ainda, estou estudando para me preparar, estou tentando melhorar. Estou no final de uma jornada, sim, mas a vida é eterna, o espírito é eterno. Quem sabe a gente começa
a despertar tarde para as coisas que vão acontecendo. E o objetivo é trazer para vocês um pouquinho daquilo que eu penso, daquilo que eu estudei, daquilo que eu consigo acrescentar. Peço até para as pessoas que estiverem no nosso chat aí, se quiserem colocar, escrever qualquer complemento aí, pode escrever. Fica bom para poder a gente ter aí mais ferramentas, mais bagagem para divulgação de comportamento. Eu vou falar de comportamento. Essa é uma realidade. Né? Jesus, ele é vendo um parâmetro, né? Um lado de Jesus, eu vi comportamento. Todas as façanhas que Jesus fez na Terra, eu analisei como comportamento. Ele queria mudar comportamento. Então, se a gente mudar comportamento, eu acredito que dentro no ambiente de uma casa espírita, né, aonde é uma terra santa, aonde ali se torna pessoas com amor, de vontade de ajudar, a gente consiga fazer com que o propósito aconteça, né, diretamente. Tanto que eu escrevi aí, ó, hoje vamos refletir sobre envolvimento e comprometimento. Na casa espírita, a casa espírita não precisa ser a casa que você frequenta, seu próprio lar. No momento que você ali faz o seu evangelho, no momento que você faz sua prece, faz sua oração, acende sua vela para o seu anjo de guarda, é o que for. A gente não deve criticar ninguém pelo momento e a ferramenta que ele usa, pelo caminho que ele vai chegar. Eu acho que é de uma relevância muito grande a gente criticar outros meios de comportamento e de ferramenta que a pessoa usa para chegar a Deus. Isso aí é uma coisa irrelevante. Mas, de qualquer forma, essa reflexão é para a gente olhar para dentro da gente e ver, cara, será que realmente eu estou fazendo isso e é certo, né? Eu sou um expositor com mais de 20 anos de espiritismo, né? Que a gente possa sair daqui um pouquinho renovado, né? E dedicar um pouco mais o comprometimento à doutrina. Não precisa, eu vou viver dentro da casa espírita. Não, o comprometimento é você começar a estudar, entender. É você olhar para a doutrina e falar assim, cara, eu estou começando a entender, eu estou começando com várias pessoas que me deram várias orientações, porque palestras são orientações. Ninguém é dono da verdade. Eu não posso tomar verdade de ninguém sem antes estudar e fazer a devida comparação para ver a coerência e aquilo fazer sentido para mim. Então aqui é um estudo, aqui é um bate-papo, aqui é um diálogo, não é um monólogo, né? É um diálogo onde a gente começa a entender um pouquinho mais sobre o espiritismo, tentar entender, tentar viajar um pouco nessa doutrina, que é uma doutrina de comportamento, né? Vamos lá. Essa, como eu falei, né, essa é uma visão filosófica minha e é importante ressaltar, e eu gostaria muito de acrescentar que eu trabalho com pessoas e eu transformo muitas vidas. Então, falando só um pouquinho de mim, eu trabalho hoje numa multinacional, tá? Muito grande. Essa multinacional tem 1,5 milhão de funcionários no mundo. Só aqui no Brasil são 18 mil funcionários e eu tento cuidar, né, desse pessoal todo aí em relação a comportamento, em relação a treinamento. Eu treino esse pessoal pelo meio corporativo, não convém agora dizer o ramo da profissão, mas eu treino esse pessoal. Eu trabalho muito com empatia, eu trabalho muito com ligação entre eles. E eu sempre ressalto que a gente tem uma filosofia interna, né? E essa filosofia interna, ela faz com que a gente busque sentido no trabalho. E aqui nessa live, né, diretamente com vocês, falando do espiritismo, a gente tem que buscar a mesma coisa. Buscando nessa filosofia um momento de fazer sentido, do espiritismo fazer sentido na nossa vida. Aonde realmente eu vou ter aquele encontro com o mestre, onde realmente eu vou entender que eu preciso mudar, aonde realmente eu vou olhar para o céu e vou dizer, estou saturado, né? Estou cansado de errar, estou cansado de fazer muita coisa, estou cansado de ver as mesmas coisas sendo repetidas, estou cansado de escutar as mesmas coisas, nada muda. E começar a entender e fazer sentido na minha vida do porquê daquilo ali. Nada no espiritismo está ultrapassado. Eu demorei muito para entender isso aí. E, na verdade, eu só posso dizer que uma filosofia está ultrapassada se outra filosofia aparecer e essa filosofia realmente posterior anteceder a ela. Mas ainda não apareceu uma outra filosofia que tampasse a filosofia espírita, né? Kardec, na integração dele, né, já dizia isso lá em 1858, né,
se eu não me engano, 58, quando ele fundou a Sociedade Espírita Paranaense. Posso estar errado no ano aí, eu posso errar um pouquinho no ano aí. Mas quando ele fundou uma coisa muito séria, ele foi muito criticado. Entendeu? Pessoas disseram que ele enriqueceu com isso aí. Tem muitas cartas que ele fala que ele sofria muito com isso, porque não houve enriquecimento. E teve dentro disso tudo aí, ele procurou fazer todas as integrações necessárias para as pessoas entenderem o que é espiritismo. É por isso que eu gosto de ressaltar que hoje, né, se eu vou pegar um caminho, se eu abrisse hoje uma casa espírita, o que não faltaria para ela seria uma coisa chamada integração, tá? Seria uma coisa que as pessoas precisariam muito entender o que realmente é a filosofia. Entender. Antes de você pegar alguma palestra, seja ela científica, seja ela filosófica, né? Primeiramente, entender o que é o espiritismo, como é que ele foi criado, quem é a pessoa que realmente codificou e colocou para frente o movimento espírita, né? Quando a pessoa entendesse isso aí sim, a gente pega aquela pessoa e coloca nas palestras para poder ela começar a escolher, ter sentido na vida dela aquilo que ela está ouvindo diretamente, né? E eu trouxe uma reflexão para a gente, né? E essa reflexão ela coloca assim: na seara do Cristo somos chamados a servir, mas servir exige mais que boa vontade, exige compromisso. Então eu digo para vocês todos que estão ouvindo o seguinte: a gente tem compromisso para a gente se comprometer, que é uma coisa muito difícil. Eu falo muito isso no trabalho, né? Quando a gente pensa em se comprometer, é muito complicado porque muitas barreiras vêm. Mas quando a gente fala que a gente quer realmente só se envolver, só fazer aquilo ali de passagem, e aquilo virou conforto, me tirou da minha rotina, mas é o meu tempo, tudo bem, tranquilo. Mas uma hora, aquilo vai virar um compromisso para você. E para isso, muito mais para quem é médium, né? Costumo dizer que, eu até brinquei com o Dutra aí, né? Vou brincar um pouco com as palavras. Eu falei para o Dutra que o médium, ele é um presidiário espiritual, né? Ele anda com uma tornozeleira eletrônica espiritual. Ele sabe que ele deve muito. Ele está no regime semiaberto nessa vida e ele tem os horários para cumprir ali o que ele deve, né? Na verdade, o que acontece? Até a mediunidade hoje, né? A gente tem que tomar muito cuidado porque tudo mexe com a nossa mente. A gente tem que aprender muito que o nosso intelecto ele tem que sobrepor a nossa mente. E daí por diante entrar num estudo bem científico para entender todo o objetivo do que é a mente, do que é o intelecto, do que são energia. É uma coisa muito complexa. O espiritismo é um estudo muito complexo. Não é de uma noite para o dia que um médium desenvolve, não é de uma noite para o dia que a gente arruma compromisso, não é de uma noite para o dia que eu chego no centro, me fascinei e a coisa acontece, não. Demora, isso demora. Então nós temos que entender que possivelmente alguma das vezes a gente pode estar fascinado por uma ação por praticamente caridade. Poxa, me acolheram. Eu quero dar uma troca naquilo ali. E às vezes eu vou me comprometer sem ter como se comprometer. Sem ter, na verdade, base, sem ter preparo, sem ter nada disso, né? Isso é complicado, né? Então, muitas das vezes, quando eu falo na seara do Cristo, somos chamados a servir, mas servir exige mais do que boa vontade, a gente tem que entender que essa boa vontade aí é a gente vencer a adversidade do dia a dia. Hoje, por exemplo, para mim fazer essa pequena live aqui, primeira live com o Dutra aqui, né? Foi muito difícil, porque eu passei o dia todo sendo atacado pelas adversidades aí. Ontem eu tive uma conversa com minha esposa muito grande, né? Batendo um papo com ela e a gente começa a ver que a gente precisa melhorar muito. A gente não chegou ainda no 2%, nem no 1% de melhora espiritual, e a gente tem que melhorar muito. Eu, principalmente, muita coisa tem que mudar, e para mim poder ter um compromisso real, eu tenho que mudar muita coisa. Isso eu estou dizendo para vocês porque a palavra compromisso é muito forte, né? Muito difícil. E eu trouxe aqui para vocês, né? Eu fiz uma pesquisazinha, né? E achei bem pertinente falar dos trabalhadores da última hora, né?
na parábola de Jesus, lá em Mateus 20, né, de 1 a 16, ele coloca lá, ó, são aqueles que se dedicaram à obra espiritual e moral. Olha que interessante, ó. Espiritual e moral, a transformação da sociedade no momento presente. Muitas das vezes, quando a tradição para uma nova fase de regeneração que está próxima. Cara, será que a gente realmente entende o que é um trabalho espiritual? Será que a gente entende aonde começa esse trabalho? Será que realmente eu posso ser, na parábola de Jesus, você pode ver que a maioria das parábolas de Jesus, elas são comportamentais. São aqueles que se dedicam à obra espiritual e moral. Se dedicam. Se dedicar é você se preparar, é você entender, é você aceitar. Isso gera comportamento. O comportamento, ele elimina sentimento, ele elimina emoção, ele elimina muita coisa. Mas ele dá a você uma fase, porque você tem um entendimento sobre a regeneração, que está próxima, né, como diz ali direto, né? E eu tenho aqui, ó, missão fundamental, isso, a minha visão, eu sempre estou falando isso, porque a gente tem vários entendimentos, né? E eu comentei isso numa reuniãozinha no centro. Eu falei o seguinte, que a gente tem que entender quem é o nosso público-alvo. Eu vou dar uma palestra. Quem é o público-alvo que eu tenho? Qual é o entendimento desse público-alvo? Então, quando eu falo aqui, a missão fundamental do espírita, de acordo com a doutrina espírita codificada por Allan Kardec, eu tenho que entender o que faz sentido para esse público. Se faz sentido eles entenderem o Pentateuco, se faz sentido eles entenderem o que o André Luiz fala, se faz sentido eles entenderem o que o Emmanuel fala, o que o Bezerra de Menezes fala. O que faz sentido para a gente entender a doutrina espírita? E quando se fala codificada por Allan Kardec, eu estou falando da integração da codificação. Quando a gente entende por que Allan Kardec codificou, como foi feito, como é que iniciou, do porquê, quais foram os leques que foram abertos, o porquê que deu margem para outros espíritos bons virem e acrescentar. Então, Allan Kardec ele deu esse salto. O que veio depois foram os complementos. Então, para a gente, o que é a nossa missão? Primeiro, comportamento. Primeiro, nos entendermos o que realmente somos dentro da casa espírita. O que podemos ser, né, diretamente. Não é rótulo, não é crachá, não é cargo. É o que essa missão está me levando lá, para isso tudo. E, para mim, de acordo com a doutrina espírita. Eu não posso fugir da doutrina. Eu não vou criar uma doutrina própria. Estou criando a doutrina própria do Leandro. Não. É a doutrina dos espíritos. Eu tenho que entender que toda a minha base de comportamento, ação, preparo, ela tem que vir de uma base, né, que é a doutrina espírita, tá? E eu coloco lá, ó, aperfeiçoamento moral. A principal missão é trabalhar pelo seu próprio melhoramento moral. Olha aí. A gente vai ajudar pessoas, mas antes de ajudar pessoas, a gente tem que ajudar a gente. Eu acho que primeiro, para poder a gente resgatar a moral de alguém, a gente tem que resgatar a moral nossa. E eu coloco ali, combatendo o egoísmo e o orgulho, desenvolvendo as virtudes, sobretudo a caridade e a humildade. Caridade. O que é caridade para vocês? O que vocês entendem sobre caridade? A verdade é que as caridades hoje, elas estão muito fáceis. Eu até comentei com um amigo, né, que hoje, para muitos aí, a filosofia espírita é a mais fácil da pessoa entrar. Porque eu faço uma marmita, dou ali para o rapaz de rua, estou salvando alguém, estou bem com Deus. Eu dou mais uma olhinha ali para aquela moça que está morando na rua, estou bem com Deus. Eu vou toda segunda-feira, eu boto um nomezinho lá do ente querido que morreu, estou bem com Deus. Será que realmente é isso que é o objetivo? Será que é só isso que... Será que é esse pensamento? Será que eu consigo colocar isso como caridade? Entendeu? Então, são situações que a gente tem que entender que a palavra caridade ela vai muito mais além. Mas isso é uma outra palestra. Que a gente pode falar sobre o que é caridade, fazer um debate, uma mesa redonda. O que é caridade? O que faz você ser caridoso? Né? E humildade, né, cara? Hoje em dia a gente tem que ver que
frequentar uma casa espírita, frequentar uma igreja católica, frequentar um terreiro de umbanda, frequentar uma igreja de testemunho de Jeová, uma igreja messiânica, uma igreja evangélica. Você tem que entrar com humildade, você tem que ser humilde. Porque senão, nenhuma dessas ferramentas vão aperfeiçoar o seu melhoramento moral. E eu coloco assim, a transformação íntima, conhecida também como reforma íntima. Eu chamo de RI, né? A reforma íntima, né? Para a gente entrar nessa reforma íntima, a gente tem que usar caminhos comportamentais que levem a esse melhoramento moral. Aí vem aqui, seguindo os ensinamentos morais de Jesus, e a base é a base da jornada espírita. Olha só, o que são os ensinamentos morais de Jesus? Comportamento. Tudo que ele ensinava, comportamento. Vá e não peques mais. O que ele está dizendo para você? Não errar de novo. Para a gente não errar de novo, a gente tem que mudar o nosso quê? Comportamento. São coisas que a gente tem que entender, e a todo momento Jesus ensinava um comportamento. E vem ali, ó, prática da caridade. O lema do espiritismo, fora a caridade, não há salvação. Resume a importância da prática do bem. Volto a dizer, fora da caridade, a gente tem que estudar o que é caridade. Porque o que adianta a gente usar um lema de espiritismo se a gente não sabe o que esse lema quer dizer? Fora da caridade, não há salvação. E muitas das vezes, quando a gente fala salvação, é uma palavra que a gente usa como ferramenta para a gente decidir. Porque muita gente não pensa que existe céu, que existe inferno. E, na verdade, tudo isso está dentro da gente. O umbral, como diz André Luiz, né, como ele fala, é o que a gente cria, que a gente plasma na nossa mente. O diabo, como diz alguns evangélicos, né, é o que a gente plasma, o que a gente cria dentro da mente. Então, se o nosso comportamento hoje nos levar num caminho de conhecimento, um caminho de estudo, um caminho que a gente possa entender que o meu intelecto ele vai sobrepor a minha vontade mental, eu vou começar a entender que eu vou tomar caminhos de discernimentos corretos, sérios, para poder fazer a caridade. Aí você vai começar a entender a prática do bem. A caridade, no sentido espírita, vai além da esmola. É a benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições alheias e perdão às ofensas. Será que estamos preparados para isso? Olha só que interessante, ó. A caridade, no sentido espírita, vai além da esmola. Olha só a frase que está aí. Ó. É a benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias e o perdão das ofensas. Será que estamos nesse nível? Eu não estou, não. Não estou. Está muito difícil ainda. Mas se você parar para pensar, no momento que você desperta, para você ter na mente que isso existe e que é uma ferramenta que você possa treinar para você chegar nesse comportamento, você precisa só dar um passo para que isso comece a acontecer. E fazer pelo próximo o que gostaríamos de fazer por nós. Será que realmente eu consigo fazer pelo próximo? Para mim, eu estou começando a entender, antes de mais nada, que o meu próximo é meu anjo da guarda. Eu tenho que fazer por ele. Para primeiro ele me ajudar a abrir minha mente. Para que eu possa fazer pelos outros. Para que eu possa ter empatia. Tem gente que tem família e não tem empatia dentro de casa. E isso é ruim. Então, para a gente, quando eu falei aqui no slide anterior, né, qual é a missão fundamental do espiritismo? Está aqui, ó, o aperfeiçoamento moral, a transformação íntima e a prática da caridade. Tá? Que isso para a gente aqui eu estou colocando, fazendo apenas uma passada daquilo que a gente já estuda. Nada do que está aqui não seja aqueles que são espíritas estudam. Mas é só uma passada para vocês verem o quanto a gente precisa melhorar nosso comportamento. Tá? Vamos lá para o preparo. Como sentir a dor do outro? Como compreender para ser compreendido? Qual a minha maior dor? Por onde começo a minha mudança? Por onde começa a minha mudança? Quando eu falo aqui, ó, como sentir a dor do outro? Olha, isso aqui é um caminho tão difícil. Porque tem pessoas que falam assim, ah, minha dor é maior que a dele. Ah, com certeza o que eu passo ele não passa. E o que realmente é sentir a dor do outro? Eu trabalhando, né, fazendo um trabalho, e por que o espiritismo na minha vida faz uma diferença e eu consigo fazer no trabalho, né? Porque lidar com pessoas é muito complicado. E pessoas são sentimentos puros. Pessoas são aquilo que a educação delas deu para elas. E dentro de um trabalho, a pessoa leva a educação pessoal para lá. E essa educação pessoal, muitas das vezes,
ela pode atrapalhar um pouco o trabalho da pessoa. E eu tive uma funcionária minha que estava no Hospital Pasteur, né? Não sei se vocês conhecem, né? O Hospital Pasteur. E ela estava na portaria do hospital quando um pai desceu chorando, né? Ali o hospital, o filho dele tinha 8 anos, tinha falecido numa mesa de cirurgia. E ele desceu chorando e encontrou essa minha funcionária, né? Que ela é controladora do hospital. E começou a chorar, começou a falar, e por incrível que pareça, a minha funcionária tem um filho também de 8 anos, 8 a 9 anos. E ela comprou aquela dona, começou a chorar com ele ali, né? Eu fui lá, tirei ela, chamei o líder dela, a gente foi para a sala de segurança, né, diretamente, e na sala de segurança eu virei para ela e falei assim, ó, vai lá secar o rosto, vai lá lavar o rosto, para de chorar, porque você está trabalhando e você não vai comprar essa dor. A dor agora é dele, não é sua. Aprenda. Todos vão passar por perda, mas hoje você não. É ele que está passando. Existem setores nos hospitais que são preparados para passar para ele o conforto necessário. Você desequilibrou. O seu comportamento foi perdido nesse momento. E o momento que você perdeu isso aí, você poderia ter quase botado o seu trabalho em xeque. Vai lá lavar seu rosto. Porque senão você vai comprar essa dor e você vai levar essa dor para casa, vai abraçar o seu filho que está vivo como se ele estivesse morrido. Aí ela parou para pensar. O que entrou no ouvido dela, esse aparelho nosso é complicado, o que entrou no ouvido dela, ela parou para pensar, ela refletiu e depois ela voltou melhor. Então eu vi que eu consegui, através de um pouco de palavra, modificar o comportamento dela. Então, o que é sentir a dor do outro? É você ver que o outro está entrando numa armadilha e você pelo menos avisar, ó, tá ruim, tô aqui para ajudar, sem se comprometer no caminho de ninguém. Todo mundo tem seu livre-arbítrio, todo mundo tem suas escolhas. Você acenar para a pessoa, dar sentido para a pessoa é uma coisa, ela aceitar e ouvir que esse aparelho nosso aqui, ó, ele é muito complicado. Porque o que entra para cá é processado pela mente. E a mente se sobrepõe ao intelecto, ela vai tomar decisões que muitas das vezes vai fazer o teu comportamento, o teu caminho ir para outros caminhos errados. E eu procuro sempre mostrar para eles que sentimentos corroem e emoções dão um impulso que pode ser ruim. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente for sentir a dor do outro. Uma pessoa dentro da casa espírita, ela vai pegar muita gente precisando, mas a gente tem que aprender e se preparar para sentir a dor do outro. Não é fácil a gente entrar, eu sou da profissão X, eu sou da profissão Y, eu sou da profissão tal, mas não significa que você está preparado para aceitar ou que você vai entender a dor do outro ali. Tá? Muitas das vezes aquilo pode ficar dentro da sua mente ali. E é por isso que a gente começa a entender que muitas das vezes eu preciso entender a minha natureza, entender a natureza dos espíritos, para que eu possa me preparar. E o que o Kardec fala lá? Ó? Para que explicasse a causa, foi buscando a prática e a referência nos efeitos. Cara, você vê o sofrimento das pessoas hoje, né? Você vê o que as pessoas passam, e você olha para você e você diz o seguinte, muitas das vezes, o que você passa, será que é igual àquela pessoa? Será que a tua solução vai ser a solução para aquela pessoa? Você pode aprender com tudo aquilo que está passando, mas não significa que a sua solução vai ser a solução para ela. O que às vezes é uma tempestade no copo d'água para ela, para você é uma tempestade no mar. Muito maior do que você imagina. Então, para a gente entender muitas das vezes sobre a natureza, né? Nossa, a natureza dos espíritos, a gente tem que parar, pensar, refletir, criar parâmetros, estudar sobre aquilo. E para isso acontecer, a gente não pode ter ansiedade, ter impulsos, para que aquilo ali gere isso aí. Quantas das vezes, no centro espírita, a gente vê que a gente quer muito ajudar e acaba não ajudando ninguém. Pessoas que já passaram por ali, né, com várias situações, vários problemas, e não voltaram mais, e a gente não sabe se realmente melhorou, se não melhorou. Por quantas das vezes pessoas passaram ali, a gente quis ajudar,
E nesse momento a ajuda não foi necessária para ela. Não foi necessário para ela. E, na verdade, piorou só a situação dela. Já vi muito isso acontecer. Não é aquele degrau que ela precisava estar. Mas ela foi procurar ali. E por falta de preparo, muitas das vezes, eu vi acontecer coisas com a pessoa que realmente não foi ajudada. Então a gente tem que entender que estudar espiritismo é uma coisa muito complicada. Muito. Por isso que vem as ferramentas. Está aí, o Livro dos Espíritos, questão 627. O que fala lá? O ensino dos espíritos tem que ser claro e sem equívoco, para que ninguém possa pretextar a ignorância e para que todos possam julgar e apreciar com razão. Cara, o que adianta a gente ler isso aqui e criar um monte de dogma para que as pessoas possam acreditar em situações que às vezes não vai existir? Olha o que ele fala aqui, ó. O ensino dos espíritos tem que ser claro. Cara, a gente precisa ser simples. A gente não precisa criar rótulo, criar dogma, criar um monte de coisa. Tem que ser uma coisa bem clara, sem equívoco. Porque senão as pessoas vão pretextar ignorância, não tem jeito. Pessoas vão julgar, vão falar sobre aquilo ali. A mediunidade, que fique bem claro, a mediunidade é coisa muito questionável. Faculdades mediúnicas são questionáveis. E hoje a gente tem que tomar muito cuidado quando muitos espíritas se rotulam. Ah, eu sou médium disso, eu sou médium daquilo, eu sou médium... Cara, tomar muito cuidado, porque muitas das vezes a gente não tem como apreciar uma razão dessa, porque aquilo ali é o que a pessoa está dizendo. Se é ou se não é, como é que a gente tem como comprovar? Sabendo que muitas das vezes a mediunidade ela é questionável. Todo mundo é médium. Cara, é que você falava, cada um tem sua faculdade mediúnica. Agora, realmente, quem é médium, os degraus da mediunidade é a humildade. Começa por ali. E você vê lá, ó, Livro dos Médiuns, questão 263, está lá, ó. Se eu não me engano, é o capítulo 23, se eu não me engano, do Livro dos Médiuns. Está lá, ó. Já dissemos que os espíritos devem ser julgados como os homens, pela linguagem que usam. Quem é o espírito que veio na mesa mediúnica já foi vivo. Eu não preciso, muitas das vezes, tratar ele como criança, tratar ele, usar palavras mais adequadas. Cara, ele foi uma pessoa viva. Se no Livro dos Espíritos falam que a gente tem que ser de forma clara, a gente só tem que ter bagagem. Aí é que eu digo para vocês. Essas duas questões aqui, ó, que tem a referência, eu digo para vocês, a gente tem que ter bagagem para poder falar com eles. E essas bagagens vêm de onde? Vêm do exemplo. Hoje, por exemplo, hoje aconteceu uma situação comigo. Eu encontrei um senhorzinho que o nome dele é seu Floresvaldo. Ele é testemunho de Jeová. E ele estava no sol, na rua aqui atrás, se eu não me engano, essa rua aqui de trás, eu acho que é a rua... Eu moro na Nossa Senhora das Graças, tem a rua Tupi, se eu não me engano, é uma ruazinha que tem aqui atrás. Ele estava ali, onde tem um quebra-mola, os carros paravam para atravessar o quebra-mola, ele parava para tentar entregar um folhetinhozinho pequeno da igrejinha dele, até aqui, ó, de convite, e falar um pouquinho. Porque a revista que eles entregam, a Despertar, né, que é a sentinelazinha, ela tem muita coisa científica aqui. É claro que no final eles colocam ali o que compete à religião deles, né? Mas ele estava naquele sol, 9 horas da manhã, ali no sol, com o chapeuzinho dele, o Senhor, entregando esses folhetinhos. E eu vou dizer para você, aquele senhor ali, ele estava fazendo ali um momento mediúnico, tá? Só que ele não estava falando com um espírito desencarnado. Ele estava falando com pessoas encarnadas, ele está criando bagagem. Ele está fazendo o que o Livro dos Médiuns fala aqui, ó. Ele está falando a mesma linguagem que os homens falam. Com as pessoas que estão ali vivas. Qual a diferença da pessoa estar viva ou estar morta? Ela já foi viva também. E o comportamento dele, o carro que não parava, ele, amém, dava até logo. O carro que parava, ele ria. Ele não parava de rir, ele não parava de ser alegre em nenhum sequer momento. Eu parei ali para falar com ele, tirei uma foto com ele ali, e eu só queria ter 1% da fé que ele tem.
Porque aquele senhor ali, ele tem uma bagagem muito grande. Eu posso até arriscar dizer que se ele estiver numa mesa, né, fazendo um trabalho mediúnico, conversando ali com aqueles espíritos que são destinados, né, que o mentor faz com que a casa tenha aquela energia para aquele espírito vir e que precisa ter o nosso exemplo aqui embaixo. Esse senhor, se falasse para o espírito assim, eu vou lhe dar um abraço, e fosse no médium, eu acho que ele melhoraria muito os espíritos ali. Eu acho que você não precisaria ter poder de convencimento, você só precisa ter bagagem e exemplo. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque essas questões todas que a gente lê, que a gente interpreta, tudo é comportamento, tudo vem do exemplo. Vai querer tomar uma posição de falar com o espírito, eu não vou usar termos de dialogador, doutrinador, esclarecedor, isso tudo é sinônimo, e cada casa usa o que achar conveniente pela seu próprio dogma, sua própria norma, mas eu acho que se você for ali para conversar, eu acho que você tem que primeiro ser um exemplo, vivo, tá? Vivo. É o que eu uma vez estava conversando com o Dutra, e ontem, numa palestra que eu assisti numa casa espírita, eu fiz essa colocação. A maior mesa mediúnica não está dentro de um centro, não. Está em reunir todos os colaboradores, né, da casa, ir para a rua. Você já parou para conversar com uma pessoa que desistiu da vida, que a família botou para fora, ou que ele quis ir para a rua, e ele está deitado num papelão? Que ao contrário de quem está do outro lado, ele não tem nenhum tipo de desafio vivo. Ele não paga conta, ele não come, ele não bebe, ele pode ter os sentidos, mas ele não tem nada disso lá. Mas o que está aqui vivo tem, ele tem que comer, ele tem que beber. E ele está num papelão na rua que as pessoas passam e ainda tem medo dele. Então será que eu para poder falar com aquele que está do outro lado, numa outra dimensão, numa outra sintonia, que eu tenho que fazer todo o magnetismo necessário, toda a indução de energia, preparar o meu chakra para que eu consiga, com o meu mentor, fazer a ligação, para que ele consiga conversar com ele ver meu exemplo, para que isso tudo aconteça, onde eu me preparo? Onde é meu comportamento para isso? Então eu tenho que tomar muito cuidado, porque não é da noite para o dia que nasce um médium, não é da noite para o dia que nasce uma pessoa que vai para a mesa mediúnica, não é da noite para o dia que eu desenvolvo uma pessoa, e desenvolvimento mediúnico é uma coisa muito séria, muito séria. Existe ali no livro dos médios, né, se eu não me engano, no capítulo 17, a questão 222, eu vou pedir o Dutra para que ele possa ler para a gente, o iniciozinho, e o finalzinho. Dutra, você pode ler para a gente aí? Vou pedir para ele, ver se ele pode entrar aí e ler conosco. Agora. Lê para nós aí. Vamos lá. Capítulo 17, questão 222, diz assim: a prática do espiritismo, como veremos mais adiante, demanda de muito tato para a inutilização das tramas de espíritos enganadores. Leandro, fecha só o teu microfone. Isso, beleza. Se estes iludem os homens feitos, claro é que a infância e as juventudes mais expostas se acham a ser vítima deles. Sabe-se, além disso, que o recolhimento é uma condição sem a qual não se pode lidar com espíritos sérios. As evocações feitas estouvadamente e por gracejo constituem verdadeira profanação que facilita o acesso aos espíritos zombeteiros ou malfazejos. Ora, não se pode esperar de uma criança a gravidade necessária à semelhança um ato. Muito temer é que ela faça disso um brinquedo, se ficar entregue a si mesma. Ainda nas condições mais favoráveis, é desejar que uma criança dotada da faculdade mediúnica não se exercite, senão sobre a vigilância de pessoas totalmente experientes, que lhes ensinem, por exemplo, o respeito devido às almas dos que vivem
em outro mundo. Por aí se vê a questão de idade está subordinada às circunstâncias, assim, de temperamento e com caráter. Todavia, o que ressalta com clareza das respostas acima é que se deve forçar é que não se deve forçar o desenvolvimento dessas faculdades nas crianças, quando não é espontânea, e que em todos os casos se deve proceder com grande circunspecção, mas convicto de que irá excitá-las, nem animá-las nas pessoas débeis. Do seu exercício, agora grifado, diz assim: do seu exercício, cumpre afastar por todos os meios possíveis as que apresentem sintomas, ainda que mínimos, de excentricidade nas ideias ou no enfraquecimento das suas faculdades mentais. Porquanto, nessas pessoas já há predisposição evidente para a loucura, que se pode manifestar por efeito de qualquer sobreexcitação. As ideias espíritas não têm a esse respeito maior influência do que outras, mas vindo a loucura a declarar-se, tomara o caráter de preocupação dominante, como tomaria o caráter religioso, se a pessoa se entregasse ao excesso, às práticas de devoção, e a responsabilidade seria lançada ao espiritismo. O que melhor se tem a fazer, com todo indivíduo que mostre tendência à ideia fixa, é dar outra diretriz às suas preocupações, a fim de lhe proporcionar um repouso aos órgãos dele enfraquecidos. Contigo, Leandro. Então, você começa a ver, tá aí. Eu acho que resume tudo. Eu acho que para você, eu quero ser médium, eu quero trabalhar minha mediunidade, eu quero desenvolver. Tá aí, ó. O livro dos médiuns é a base para tudo. É a base que dá a você o entendimento de você saber que não é brincadeira. Você desenvolver uma pessoa desequilibrada, você fascinar uma pessoa, você simplesmente achar que aquela pessoa pode, ou a pessoa já chegar dizendo eu posso fazer, sem antes ter um amparato com aquilo ali, é muito complicado. Tem muitas casas espíritas que tem que, muitas das vezes, prestar atenção, tem que ver os comportamentos. Tem muita pessoa que ela deseja ser, e, na verdade, antes ela precisa ter. Entre o ser e o ter tem uma diferença muito grande. Isso quem vai dizer é o comportamento dela. Quem trabalha na casa espírita tem um monte, começa varrendo. Pega a vassoura espírita lá para varrer. Pega a água fluidificada. Eu vou criar a água fluidificada. Não, a água do centro já está fluidificada. Toda a sessão do centro, os bons espíritos já estão trabalhando as águas todinhas ali. A do bebedouro do centro já está fluidificada. A da sua casa, com a mentalidade que você consegue colocar, na sintonia que você consegue chegar ao teu mentor, os bons espíritos, já vai ser fluidificado. Mas às vezes a gente precisa de ferramenta pelo olho, né? A gente precisa ver movimentos, a gente precisa ver outras imposições. E a gente tem que tomar muito cuidado. E na questão 222 é muito claro. Pessoas desequilibradas não podem sofrer desenvolvimento mediúnico. E não podem estar em movimentos mediúnicos também. Eu vou dar um exemplo. Vamos fazer uma evangelização infantil. Eu, na minha visão, eu sou a favor de que, primeiro, quem for trabalhar como evangelizador, não é qualquer um, eu sou voluntário, tá? Não. Pelo menos, vamos tentar um professor que já lidar com criança. E outra, eu vou receber uma criança, talvez, com espectro autista, uma criança com síndrome de Down. Eu vou receber, às vezes, uma criança com algum tipo de trauma, um TOD, e algum tipo de síndrome. Será que esse evangelizador está preparado? Porque não é só a preparação do médium, não. É a preparação da pessoa para trabalhar na casa espírita.
São departamentos diferentes, são treinamentos diferentes, são pessoas em situação diferente. Se você pegar uma criança, o Dutra acabou de falar ali, você pegar uma criança que tenha um espectro autismo, né, um autismo em si, e de repente ele não tem nenhum tipo de desenvolvimento mediúnico, porque a gente tem mania, às vezes o espírita tem mania de pensar que tudo que acontece na vida dele é obsessão, tudo que acontece na vida dele é coisa que vem, não, porque eu programei, eu fiz e aconteci, e às vezes não é nada disso, às vezes é coisa nossa daqui mesmo, é da mente. E você pega uma criança dessa e coloca na cabeça dela que o que ela tem que aceitar porque é paga do passado. E ele encaixar aquilo no mundo dele, que é um mundo à parte, você vai prejudicar uma vida ali, tá? Você vai estar botando em prática uma criança que, em vez dela desenvolver de forma psicológica a mente dela, você vai começar a fazer com que ela piore a situação dela. Então, assim, os evangelizadores infantis, né, que cuidam de criança, independente da criança que esteja ali, porque também não é fácil. Você tá com uma criança ali que ela vira para você e fala assim, ó, sofri abuso. Eu participava de ajuda no orfanato aqui lá, Jesus de Nazaré, e lá tinha uma menina que ela chegou lá com 2 anos com suspeita de sífilis. Aí você para pensar como é que isso aconteceu, não vou contar aqui. Mas imagina uma criança dessa numa evangelização e conta para você que está evangelizando uma criança lá. Porque você tem que ser pessoa que lidar com criança. E outra coisa também, tá? Kardec não, Chico Xavier é muito claro. Ele falava que a evangelização infantil, você tinha que ensinar as crianças a ter empatia, amor ao próximo, ajuda, a entender o que é um amigo, a ter compaixão. Kardec não falava para você pegar o livro dos espíritos e enfiar a goela da criança, não. Ele falava para você ensinar a criança, aí que entra a didática dos professores, as atividades que as pessoas usam para aquela criança, através daquela atividade, no tempo dela, ela entender quais são as virtudes que o Chico Xavier falava, que a gente podia colocar a criança no caminho de Jesus. Por isso que a gente tem que ter aí um discernimento muito grande. Não é fácil a gente entrar para a doutrina espírita. É muito difícil. A gente não quer adepto. Eu acho que as pessoas têm que entender que a doutrina espírita não é para adepto. É para quem está no momento de se comprometer. E vem lá. Ó. No atual momento, consideramos oportuno recordar a assertiva de Allan Kardec. Se algum dia a ciência provar que o espiritismo está errado, em determinado ponto, abandone esse ponto e siga a ciência. Será que realmente a gente não está declinando para religiões, para poder ter conforto no coração e está esquecendo um pouco a parte da filosofia que é a ciência? Ontem eu tive uma palestra muito boa sobre realmente o que é energia, o que é sintonia, como é que se é ligado às elevações de espíritos, de médium, que o médium é uma antena. Tudo bem, mas o que é essa antena? Como é que eu faço esse Wi-Fizinho ali? Então, muitas das vezes, a gente tem que parar para pensar que a gente tem que estudar o que é científico, o que é filosófico, e a caridade, a humildade e o amor tem que vir de dentro. É outra história. E vem lá, será que estamos realmente comprometidos com a doutrina? E que abraçamos? Ou apenas estamos envolvidos? Tem pessoas que só vão para o centro que estão envolvidos. Não, eu participo de um centro espírita. Eu vou lá para assistir palestra. Conheço muitos assim. E acaba o tempo delas, elas saem e vão embora. Só estão de passagem. Agora, o comprometimento é quando você tem um encontro, né? Quando você ora e fala assim, cara, eu aqui, eu quero ficar porque eu quero me desenvolver. E para me desenvolver, eu vou criar minha rotina para me comprometer. Não vou atrapalhar minha rotina não, tá? Por que eu digo isso? Esse senhorzinho que me parou, ele me convidou para ir lá no templo dele. Ele falou para mim, ó, é quinta-feira e domingo, tá? Só 2 horinhas para Deus, porque os irmãos trabalham, tá? E no domingo as pessoas querem passear, então é de manhã. A gente não atrapalha a vida de ninguém, não. Mas é 2 horinhas para Deus. Aí você começa a ver o seguinte, eles sabem que todo mundo tem seus afazeres. E eles fazem um comprometimento através de pequenas horas para que a pessoa desperte. E uma coisa que ele falou para mim,
Lá você não vai ter sacolinha de dinheiro, lá ninguém vai mandar você levantar a mão para aceitar ninguém. Lá é um estudo bíblico e você vai saber das verdades e das mentiras, e a sua aceitação depende de você. Olha só, uma pessoa, testemunho de Jeová, me falou isso. Aí você olha como é que é o comportamento daquela religião. Que ali é religião, é diferente. Seita, religião, nossa filosofia. E a gente é estudo de verdade. Será que a gente realmente está comprometido? E vem lá, ó, eu coloquei, vou conceituar para vocês. Envolvimento. Frequentar o centro quando pode. Tá vendo? Tem pessoas que... E vai chover hoje. Ah, chuva demais. Ouve as mensagens, mas não aplica. E hoje a palestra foi sobre... Faz um teste. Acaba o estudo lá, pergunta a pessoa um dia depois o que ele ouviu. Tá? Apoia os trabalhos, mas não evita a responsabilidade. Espera ser chamado. Vai lá no centro, irmão. Olha o comprometido, assume as tarefas que está presente com constância. Se esforça para viver o ensinamento, se dedica ao bem coletivo, mesmo com dificuldade. Se oferece para servir. Agora, veja bem, ser comprometido não é ser bobo. Significa que quando eu estou ali à disposição para estar naquele horário do centro, eu estou ali para ajudar, para servir. Tem que varrer aqui? Vou varrer. Tem que botar água ali? Vou botar. Tem que levar essa pessoa para conhecer o centro? Vou levar a pessoa para conhecer o centro. Tem alguém perdido? Vou lá. Vou dar a mão àquela senhora para subir aquela escada ali. Vou ser gentil, coisa que poucas das vezes eu vejo no centro. Poucas das vezes. Então você começa a ver que o comprometimento, ele mexe muito com o comportamento, e envolvimento não. É o que a pessoa realmente vai se adaptando no dia a dia. É muito complicado. E para tudo na vida temos dois lados de escolha. E eu sempre falo, as escolhas, ela depende do que a gente entende. Aí está aqui a integração espírita. Quando eu falo de integração, eu falo da gente entender o que é o que a gente está seguindo. Está aqui, ó, reflexão comportamental. O médium preparado para atender. Bicho, vamos lá para a recepção. Cara, será que todo mundo está preparado para entrar numa recepção? Recepção é uma coisa muito séria. Você está com o portão aberto ali, você tem que ver segurança. Você tem que sentir as pessoas que estão entrando. Você tem que ver aquelas pessoas que estão vindo a primeira vez e virar para elas, olha, é a primeira vez que vocês estão vindo? Tem uma salinha ali que eu vou pedir uma pessoa para dar uma integração para vocês. Contar um pouquinho da história do Kardec, do que é o espiritismo, como começou, que é para aquela pessoa poder se encaixar na palestra. Então você tem que estar preparado para estar numa recepção, atendimento fraterno. Você não precisa ter um atendimento fraterno só no centro, não. CVV é um atendimento fraterno. Você quer outro atendimento fraterno? É quando você escuta um amigo. É quando você está apto a ouvir alguém. É quando você faz uma escuta ativa. Isso é um atendimento fraterno. Você não vai dar decisão nenhuma, você vai escutar a pessoa. Você não vai se comprometer com ela nada, a não ser que você queira se envolver de verdade. Mas você pode escutar a pessoa. O problema dela vai continuar sendo dela. O conhecimento e o domínio da doutrina. Vou botar alguém na recepção. Pô, o cara tem 1 ano aqui de espiritismo, mas ele entendeu o objetivo? O preparo para atender e receber pessoas. Cara, atender pessoas é complicado, hein? É o que eu falei, o público-alvo são vários sentimentos, são vários universos interiores entrando no centro ali. Será que eu consigo ser empático com todo mundo? A dedicação com amor a cada demanda. Está bem com a saúde mental para os trabalhos de caridade. Está bem. Eu participo de um trabalho de montar, né, comidas, né, fazer, né, preparar alimentos para o povo de rua, né, povo que mora na rua. E eu vou dizer a você, se eu não tiver com a cabeça alegre, contente, uma sintonia boa, que energia eu passo para aquela comida que vai para a rua? Que energia eu passo para minha palestra? Que energia eu passo no passe? Então eu tenho que ter dedicação. Eu tenho que estar bem com a saúde mental. Volto a dizer, não está bem, senta na assistência para receber ajuda. Os espíritos nunca vão negar ajuda. Não adianta você não estar bem. Ai, me chamaram de novo para o passe, hoje eu estou revoltado. Vai lá. Ah, mas os espíritos bloqueiam. Nem tu, nem sempre. Entendam bem. Se a gente for entender, estudar energia, magnetismo, for estudar realmente como é que funciona, eles não descem ao nível da gente, não. Eles param no ponto. E a gente vai ter que alinhar a nossa antena lá, ó, mexer no AM, na FM, para chegar na estação. E a gente desequilibrado, será que vai chegar? Será que nesse meio aí
não vai entrar espírito zombeteiro, lembra? Pensamento é a abertura e calcanhar de Aquiles do espírita. Aí o espírito zombeteiro, como o Dutra acabou de ler ali, ó, vai entrar e fazer o ser humano de joguete. Aí vocês vão estar achando que estão ali com o seu mentor espiritual, vocês não estão com o mentor espiritual, não. Tá? E outra coisa, tem inteligência emocional para atendimento fraterno. Não é todo mundo que escuta coisas ruins sobre as pessoas, não, tá? Não é todo mundo. Eu faço muito esse trabalho com hospitais que a gente tem na empresa lá, né? O pessoal da Rede Amil, América, a gente tem lá. Então, chega muita coisa ruim para a cabeça desse meu público lá, né? Desses meus colaboradores. Em vez do médico escutar sobre a doença, quem escuta primeiro são eles. E o meu trabalho é fazer com que eles bloqueiem isso aí, para eles não levarem para casa aquilo que eles absorveram. Então, eu procuro dar a eles inteligência emocional. E eu estou trazendo isso aqui para o atendimento fraterno. A gente tem que aprender a bloquear e não levar para casa o que a gente escuta ali. Vou dar um exemplo para você. A pessoa chega, olha, estou com meu pai no carro lá, ele está com câncer, minha mãe morreu também disso e daquilo, e fala um monte de doença, para você dizer para ele, para a recepção, para ele ser atendido pelo médico. Mas olha só, tudo aquilo que ele falou ficou na tua cabeça. Aí você vai para casa, sua esposa chega para você, o seu marido, sua mãe, o seu pai, pergunta como é que foi teu trabalho, e você responde assim, olha, hoje foi brabo. Eu conheci uma pessoa que tinha doença assim, 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 você está levando a doença para tua casa. Você imagina no atendimento fraterno, o que você escutar, não aprender a bloquear e você levar para tua casa com uma energia. Não é fácil não, tá? Para refletir, né? Frase de Emmanuel. Compromisso espírita não é apenas aceitar a verdade, mas vivê-la. Olha aí, ó. O que é a verdade para você? Porque assim, eu não posso dizer da minha verdade, porque eu não quero que vocês tomem a minha verdade. O que é a verdade para você? E o compromisso é aceitar a verdade. Às vezes a gente tem que aceitar que a gente está errado, cara. Que a gente está indo para o centro, está fazendo coisa errada. Dirigentes espíritas aí estão fazendo coisas erradas. Às vezes tem que aceitar, tem que ser humilde. Tem que aprender a falar assim, cara, errei, vamos recomeçar. Muitas das vezes, muitos dos médios, às vezes eles são médios, mas não estão percebendo que tipo de mediunidade está desenvolvendo, que tipo de espírito está chegando perto ali. Tem que aprender a recomeçar. Então, essa frase dele aqui é uma frase de impacto. Aceitar a verdade e vivê-la. O que seria essa verdade? O que a gente realmente busca, né? Comprometimento com o estudo. Vamos lá. O início do preparo. Treinamento para servir. Ó, isso é um treinamento para servir. Estudar o Pentateuco Espírita, somando as obras complementares. Cara, estuda. Lê a base. Procura a base ali para poder você pegar as obras complementares e ir encaixando e ter sentido. Se não fez sentido, abre o olho. Nem tudo vai ser verdade. Ah, são várias... Cansei de ouvir. Teu livro é de que edição? São várias edições, várias traduções diferentes. Eu acho meio complicado, eu acho meio complexo, porque uma vírgula muda o pensamento de todo mundo. Uma vírgula muda o modo de pensar. Uma vírgula muda o modo de aceitar. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque estudo é uma coisa contínua. E não é de um dia para o outro. Volto a dizer, não se forma espírito, ou melhor, não se forma espírita de um dia para o outro, sem estudo. Ah, eu fiz curso disso, curso não. Você fez estudo. São estudos aonde você vai ter compreensão. Ah, mas eu fiz com fulano de tal. Beleza, você também pode ser fulano de tal. Bota na sua cabeça. Um dia o professor foi aluno. Um dia o engenheiro foi um pedreiro. Todo mundo começa de baixo. Então todo mundo pode ser alguém que pode chegar e dar um sentido da palavra. Eu não tenho que pegar aquela pessoa, botar num pedestal e ter ela como verdade, não. Eu tenho que entender e interpretar. A gente tem estudo para aprender a interpretar as coisas. Não precisa de ninguém para interpretar para a gente. O problema é que a gente precisa das palavras das pessoas para a gente fazer o sentido. E está aqui, ó, ir além da leitura, aplicar o conhecimento na vida prática. Pega ali e procura praticar. Vê o que vai dar. Vem lá, ó, comprometimento com o serviço do bem. Seguir as regras morais. Vontade de servir. Você repara que o outro, lá em cima, foi treinamento para servir. Esse agora é a vontade de servir. Está preparado para participar das atividades do centro. Está preparado. Aí vai, fulaninho sai do futebol, fulaninho sai do trabalho, o carro fecha ele, fulaninho sai do happy hour e vai dar passe no centro.
vai para a mesa mediúnica, vai evangelizar, vai para um atendimento fraterno. Sabe Deus lá o que ele vai dar de conselho. Então a gente tem que ter esses valores morais. Não está bem, entra para pedir ajuda. Porque para a gente, a prática de caridade, como está aqui, ó, praticar a caridade verdadeira, material e moral, a gente tem que aprender que se a gente não estiver vigiando, a gente vai fazer com que outras pessoas se desviem. E o objetivo do centro é acolher, ajudar, não é desviar, tá? E vem lá, ó, comprometimento com a reforma íntima. Vamos lá, agora a reforma íntima, aceitação, autoconhecimento, domínio das más inclinações. Cara, vamos lá. O que é um autoconhecimento? Quem eu sou? O que eu aceito? O que eu não aceito? Eu canso de discutir aqui em casa com a minha esposa sobre isso. O meu ponto de vista é um, talvez o dela é outro. Às vezes o meu ponto de vista está errado demais, às vezes o dela tá. E a gente vai discutindo até chegar no ponto certo. O problema é que a gente tem que perseverar no bem. A gente vive até hoje sem depender de ninguém. Graças a Deus, a gente vai sobrevivendo. E vivendo bem o que Deus deu pra gente, o que a gente tem e o que a gente faz. Mas olha só, a gente está sempre se autoconhecendo e tentando dominar as más inclinações. Nós temos mais inclinações. Eu tenho. E a gente vai lutando contra isso. Isso é aceitação. Tá? Isso o Espiritismo dá pra gente. Exemplos práticos da casa espírita. O expositor que se prepara com amor. Vai dar uma palestra. Não é você ler. É você passar a ideia do que você entendeu daquilo ali. Talvez o seu exemplo é que vai mudar a pessoa que está na assistência. Não é sua leitura. Para aqueles que são palestrantes, vou dar uma dica aí. Ó. Eu sou palestrante há mais de 20 anos. Eu tenho quase 30 anos de palestrante, de professor, trabalhando com pessoas grandes. Já passaram pela minha mão, a nível de ensinamento corporativo, quase 80 mil pessoas comprovadas. Aí eu digo para vocês, eu tenho bagagem para falar o que eu estou falando aqui. Tem que se preparar para entender a ideia e o exemplo que vocês estão passando. Não é uma leitura complexa. Às vezes a leitura é complexa demais. Às vezes eu prefiro pegar aquela... Eu vou falar sobre um tema, pegar aquele tema e ver o que eu passei para que aquele tema eu possa passar o sentido daquele exemplo meu. Tá? O evangelizador infantil que forma corações. Cara, as crianças estão na mão de vocês. As crianças é o futuro. Se não tiver preparo para evangelizar, toma cuidado com o que está fazendo. Fica a dica aí, ó, é uma dica minha. Eu não estou aqui para me meter em A, em B, nem para ensinar ninguém de casa espírita a trabalhar. Isso aí é problema de cada um. Mas uma coisa eu posso dizer. Uma má organização é um mau preparo. O mau preparo não tem resultado. Isso fique gravado aí para você. Se você tiver uma boa organização, você vai ter um bom preparo. E se você tiver um bom preparo, você vai ter resultados no futuro. Mas se nada disso acontecer, isso quem me ensinou foi um grande amigo aí, tá? Que eu tive com ele. E vou dizer, se não tiver esses 3 pilares aí, cuidado, porque não adianta você dizer que é do bem, que você ama as pessoas, faz coraçãozinho. Não, é preparo, é comportamento. O trabalhador da limpeza que serve em silêncio, às vezes aquele cara que mal sabe falar, mal fala com alguém, é tímido, mas está ali varrendo o centro, ajudando no que pode. Aquele cara, às vezes, tem a humildade necessária para ser preparado. E, às vezes, a gente não enxerga ele. O passista que ora antes de doar energia. Eu digo a vocês, eu acho que cada um tem sua doutrina, né? Sua casa, sua doutrina. Mas eu acho que se você for preparado para dar um passe, você primeiro tem que orar e dar um passe em você. Se preparar de verdade. Porque já que você vai ser um canal do fluir, você tem que, pelo menos, estar com o coração para isso. E será que é assim? Frase de André Luiz. Em conduta espírita, tá vendo? Bota a referência aqui. O espírita comprometido sabe que o centro não é um templo de elevação. Não como um ponto de passagem. É um templo de elevação, não um ponto de passagem. O que adianta? A gente quer se elevar. Mas a gente tem que saber o caminho, a gente tem que ter disciplina. Tem que ter disciplina, tem que ter isso para o caminho para a coisa acontecer. E vem ali, ó. Vamos lá. Jesus, o maior comprometido. Jesus não apenas se envolveu com os sofrimentos da humanidade,
assumiu até o fim sua missão redentora. Jesus parava para ensinar. As parábolas dele era para dar comportamento, era para ensinar. Como é que ele transformou Madalena lá? Como é que ela mudou? Como é que ela mudou? Se você olhar direitinho, você vai ver que Nicodemo se assustou quando ouviu ela falar. Olha, teve uma pessoa que mudou meu comportamento. Foi Jesus. E ele fala, ele convida lá, ó, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome sua cruz e siga-me. Sabe o que é negar você? É você olhar para você e falar, chega, né? Até aqui eu tenho que melhorar mais ainda um pouquinho e eu tenho que recomeçar. Né? Porque senão é complicado isso aí. Até onde eu vou errar? Porque o Espírito é eterno, né? Você vai, ó, até você parar para pensar, agora chega, né? Nosso maior desafio, vamos lá, vencendo barreiras da mente, vamos lá. Tem falta de tempo? Vamos reorganizar, vamos as prioridades. Para essa falta de tempo acontecer, é um pensamento meu, né? É uma opinião minha, né? Eu acho que o centro ele tem que ter todas as suas rotinas, mas ele tem que entender que todo mundo tem também os seus afazeres. Então a gente tem que criar o que é confortável, o que é adequado para todo mundo, né? Não simplesmente estabelecer e a gente se adequar. Entenda bem, existem coisas que são necessárias demais para que a gente possa assumir compromisso, tá? Cansaço mental e físico, buscar força na prece. Beleza, vamos orar. Vamos orar, vamos usar as ferramentas necessárias. Cada um na sua, tá? Não tem essa, eu sou disso, eu sou daquilo, eu não aceito isso, aquilo. Não, cada um na sua. Medo de errar. Lembre que todos estamos aprendendo. Eu vejo isso aqui na hora que pesa, quando acaba qualquer estudo, alguém fala assim, alguém quer fazer a prece. Será que é o medo de errar o que falar? Ou ninguém entendeu o que é a prece? O espírito até agora vai para o centro, tem medo de prece? Se tem medo de fazer a prece, ele está aprendendo o quê? Falta de reconhecimento, servir sem esperar retorno. Eu não vou para o centro para ser aplaudido. Eu não quero ir para o centro para ser estrela. Eu não quero ir para o centro para que as pessoas digam, olha, foi melhor, eu quero mais a palestra dele, eu quero isso. Não. Eu quero o seguinte, funcionou. Se 1% da assistência entendeu, eu já estou feliz. Eu só preciso que a minha palavra, o meu exemplo, funcione. Frase de Chico Xavier. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Cara, para quem entende isso aqui, está recomeçando toda hora. Está recalculando a rota, voltando para a linha da vida. Aprendeu que quando ele sai, ele pegou experiência, ele criou casca, ele está voltando. Ele está recalculando, ele está fazendo um novo fim. Talvez para essa vida e começando para outra. Então é bacana a gente entender que a todo momento esses vultos espíritas aí, eles dão um caminho para a gente, eles são bússolas que dão um caminho. É igual tá aqui, ó, o chamado do mestre, a vontade de servir. Na vida teremos sempre as escolhas. Ó. Não basta admirar Jesus, é preciso segui-lo. Tem pessoas que falam assim, eu vou levar a palavra do Cristo. A pergunta que eu faço, para onde? Eu vou para uma mesa mediúnica, tá. E depois que sai dali, a palavra continua no seu coração? Por que não leva a palavra para a rua? Por que não leva a palavra para pessoas que precisam? Por que antes do espírito que está do outro lado, a gente não pega o que está vivo? Aprendemos isso, tá? Todos são espíritos. Então a gente pode ajudar. A gente só tem que entender que seguir Jesus não é só um caminho. Seguir Jesus é o caminho da espiritualidade. Não. Se tem espírito vivo, também é o caminho dele também. Você está apenas participando do espiritismo ou está comprometido com a sua vivência? É o que eu estou falando. É um leque muito grande o espiritismo. A gente é um grão de areia, estamos no 1% e ainda não entendemos, hein? Essa é a realidade. Sugestão prática. Escolha hoje uma atitude, um hábito, uma tarefa que você possa assumir com compromisso. Pode ser em casa. Muda. Bota na cabeça, cria aquela pulguinha atrás da orelha. Começa essa atividade. Vê se vai funcionar. Vê se realmente você tem a força de vontade. Se você tiver, aí dentro do espiritismo, eu tenho certeza que você vai conseguir seu objetivo. Aí eu coloco as sugestões aqui para vocês, né? São as sugestões que eu coloco de leitura, né?
para mostrar para vocês que tudo é comportamento. Eu coloco lá, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, Seres Perfeito, Conduta Espírita de André Luiz, Caminho, Verdade e a Vida de Emmanuel. Essas sugestões, elas dão comportamento de como o espírita procura aquela bússola, aquele azemute, para ele poder continuar. Ó, Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, tá? Capítulo, se eu não me engano, 29, ó, Reunião de Sociedade Espírita. Kardec trata da importância da seriedade, da disciplina e do compromisso nas reuniões mediúnicas. Olha só, disciplina, médium preparado e compromisso nas reuniões mediúnicas. Está aqui, ó. O médium deve entender que sua tarefa é um trabalho sério, contínuo e moralmente exigente. Está aqui, ó. Moral, por isso que o médium que está desequilibrado, pessoas que não estão prontas ou boas naquele dia, naquele momento, não é bom, na minha visão, estarem ali e tentar alguma coisa, tentar ajudar, sem eles serem ajudados. Eles têm que ser ajudados primeiro. Citar a importância de não abandonar o trabalho mediúnico, sem motivo justo, pois há consequências espirituais nisso. Então, veja bem, quando você começa e você se compromete, não abandona não. Porque você vai, muita coisa vai começar a ter rastro, você vai deixar um rastro muito grande, e isso vai ficar muito ruim para você, porque volta. Tudo volta para a gente. O que a gente cria para frente pode voltar para trás. E vem lá, ó. Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, capítulo 20, os trabalhadores da última hora, aponta o valor do serviço e da responsabilidade espiritual dos trabalhadores, inclusive o médium. Ressalta a importância da dedicação sincera ao bem, sem esperar recompensa material. Os espíritos vêm convocar os obreiros devotados sem ideias pré-concebidas, que aceitem a verdade, qualquer que seja de forma sobre qual ela se apresenta. Está vendo? Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 5. Para a gente poder doar, a gente tem que aprender a receber, entender, se preparar para poder estar preparado para doar. Não é fácil não, tá? Aí vem ali, ó, Nos Domínios da Mediunidade, André Luiz, tá vendo? Livro que explora com profundidade o funcionamento das reuniões mediúnicas e o papel do médium. Apesar que, olha só, Domínios da Mediunidade, André Luiz. É bom ler esse livro, mas é bom também estar com o Livro dos Médiuns junto. Não tira a base fora, não. Sempre compara para ver concordância. Mostrar que o comprometimento do médium não é apenas no grupo, mas com o plano espiritual. Cara, você tem que ser comprometido, você tem que ter ética, você tem que ter amor ao próximo, ter empatia, ter preparo. Não é só simplesmente chegar, sou médium, vou falar com o espírito. Não. Para aqueles que acham que estão fazendo alguma coisa, comecem a olhar para dentro de si, comecem a ver se estão preparados, porque às vezes a gente não está dando resultado para espíritos que realmente precisam. Lembra que o pensamento é o calcanhar de Aquiles para espíritos sombeteiros, hein? Falar sobre a necessidade do equilíbrio moral, estudo, a reforma íntima, tá? A mediunidade como missão exige do seu portador consagração ao bem e à verdade. Capítulo 17. Então, para a gente, cara, entenda bem. Ou você tem compromisso ou você não tem. Ou você entende aquilo ali, se integra, estuda, ou não tem. Volto a dizer, espiritismo é filosofia, estudo. Quero religião, procuro o ismo. Hinduísmo, catolicismo, judaísmo, procura o ismo lá, porque aí você vai para a religião, vai para o dogma da religião. Estudo, filosofia é o espiritismo. Você tem que entrar no centro para você sair melhor. Você não precisa sair amando ninguém, você tem que primeiro se amar, sair amando você, para você ter a vontade de estar na sua verdade, no seu momento, de ajudar. Eu conheço muita gente que fala, eu sou do centro, eu ajudo. Eu como eu falei, dei uma esmolinha, dei isso e aquilo. Não é isso não. Isso não é melhoraria, isso não vai te melhorar em nada. Muito pelo contrário. É aquilo que eu sempre falo, tem muitas coisas no centro, que cada um segue seu dogma aí, segue a sua norma, mas eu acho que os dirigentes eles têm que parar um pouquinho para pensar e entender, às vezes, alguns objetivos. Eu falo por mim. Eu acho que, na minha opinião, tem muita coisa para mudar dentro de um centro. Muita coisa mesmo. Eu tiro, por exemplo, pela cesta básica, né?
Quer dar a cesta básica? Dá a cesta básica. Pega, faz um folhetim desse aqui, ó, dá para a pessoa levar. Ah, mas a pessoa só vem para pegar a cesta básica, não se comprometeu em dar a cesta básica, então dá. Agora não cobra dela o que ela não vai ouvir, o que ela não está no momento. Não prende aquela pessoa, não. Você só vai fazer aquela pessoa todo dia que vier espalhar para todo mundo ali, porque o espiritismo tem que ser um boca a boca positivo. E você vai ter um boca a boca negativo, aquelas pessoas vão espalhar para todo mundo. Cara, eu vou ficar agora 2 horas no centro lá até pegar a minha cesta. É a cesta que ela veio buscar? Dá para ela. Pronto. Porque se ela precisar de ajuda, os espíritos vão trabalhar para que ela venha e que ela se sente ali. E tem que ter pessoas naquela hora preparadas para atender. E muitas das vezes a gente está passando tempo criando dogmas que é desnecessário, na minha opinião, volto a dizer. Não quero me meter em nada de nenhum tipo de casa espírita, mas se eu fizesse a minha, seria mais ou menos desse jeito aí. Eu acho que a gente tem que acreditar muito no comprometimento, não naquilo que o homem cria para que seja perfeito para ele, tá? E vem lá, o Conduta Espírita de André Luiz, tá vendo? O capítulo na mediunidade, o manual de atitudes cristãs no médio dentro da casa espírita, tá vendo? Tudo que eu tô dando de referência aqui, se você depois quiser tirar foto, isso aí vai ficar até com Dutra, tá com ele lá, pode pedir aí para ele, para o canal dele, porque isso aqui são referências para a gente estudar. Tem que ser despertado em vocês a vontade de ir lá e buscar. Tá ali, ó, falar sobre pontualidade, assiduidade, sigilo, humildade, preparo moral. Né? Já vi centros aí que às vezes acaba uma sessão lá, meu irmão do lado de fora, a conversa e a sessão de novo. Então a gente tem que entender que existe sigilo, tá? Reforçar a ideia de que a mediunidade não é um privilégio, mas um compromisso. Volto a dizer, brincando com as palavras, o médium ele é um presidiário espiritual. Hein? Ele tem que ter, quando ele decide ter o compromisso da espiritualidade, ele não tem privilégio nenhum, não. Mas tem gente que quer o crachá, né? Quer botar o crachá de rótulo. Eu sou isso. Eu sou médium, eu sou isso, eu sou aquilo. Se bem a pessoa soubesse, nem falava isso. Porque o problema de ser médium é o problema de primeiro se aceitar, para depois você fazer um trabalho com as outras pessoas. Não importa se você bota um jaleco e você está no centro, você é o trabalhador do centro. Agora, a tua mediunidade é outra história. Comprometido, tá vendo? Tá aqui, ó. Comprometido com os espíritos superiores, o médium deve cultivar disciplina e humildade. De novo aqui, ó, disciplina. Disciplina, o que é? Comportamento, tá? O livro Mediunidade e Sintonia, de Hermínio Miranda, embora não seja da codificação, é uma obra respeitada no meio espírita. A gente pode ler. Se a gente tem a base e entendeu, todos esses livros só vão servir para a gente ter direção. Eu não estou tomando como verdade nada disso. Destacar a importância de manter uma sintonia elevada através da moral, do estudo e do serviço. Tá vendo? Estude e viva. Emmanuel e André Luiz, tá vendo? Psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, no capítulo Compromisso Espírita. Ó, discute a necessidade de não abandonar as tarefas espirituais por motivos fúteis ou desânimo. Quem é médium comprometido é médium comprometido, tá? Eu tenho que entender que o centro espírita não é meu trabalho. Eu não posso comparar as coisas. O centro espírita é um local onde eu decidi me comprometer também com os dogmas e a doutrina daquilo ali. Mas não é o meu trabalho, eu não tenho direitos trabalhistas ali. Eu tenho direitos espirituais. Diferente. Para isso eu tenho que ter compromisso. Tenho que respeitar as normas do centro, como é que funciona. Não estou bem naquele centro ali, não estou gostando daquelas normas, não estou aceitando, meu coração não está legal, vou visitar outro. Aonde você estiver, seu coração estiver legal, fica. Ah, não quero centro espírita não, vou para a igreja messiânica. Beleza, vai. Fica lá. O coração aceitou, está confortável, qualquer ferramenta que leve à evolução vale. Reforçar o aspecto do compromisso com a construção espiritual e contínua. Tá vendo? E o Kardec ele é bem claro, né? Ele é bem científico. Ele fala ali, ó, o corpo existe tão somente para que o espírito se manifeste. Essa frase aí ela é bem clássica para quem estuda os perispíritos, os 7 corpos perispirituais, para quem estuda magnetismo, para quem estuda energia, para entender que não é só alinhar chakra, não. É muito mais do que isso. Antena, sintonia, são coisas muito diferentes. Indução por espírito é coisa muito diferente. Física quântica.
Quem estudava lá a tabela periódica hoje está voltando de novo, por causa das terras raras aí. Então, nada se perdeu. A gente tem que estudar, ser científico também. E está aqui, né? Eu termino aqui, né? Peço aí o apoio do Jorge Dutra aí para fazer esse término. Eu coloco assim, muita paz a todos, mas eu procurei trazer aquilo que o meu coração pediu, aquilo que simplesmente reflete, para que a gente pense um pouquinho antes de ir para uma casa espírita e achar que, cara, eu estou na casa espírita e eu vou fazer a diferença. Pensa bem, porque a primeira diferença você faz para você. Então, meus amigos, muita paz a todos aí e agradecer a todos aí, eu, Dutra, aí, por essa oportunidade aí, da gente poder expandir esse diálogo, né? Agora é contigo, meu amigo. Aplausos merecidos, né? Com certeza. Leandrão, Fala comigo. de fazer uma correção, o teu alto-falante, o teu fone está dando interferência. Vê se melhorou. Você disse, melhorou. Você disse aqui pra gente, o livro não é do Hermínio, não, o livro é do Chico, cara. Sim. Sim, correto. Mediunidade e Sintonia do Chico. Do Chico, correto. Mas é um baita livro. É um baita livro também. Sim. Dá uma boa referência de comportamento ali. Muito, muito legal. Gente, não. Quem fez pergunta, ninguém falou nada, todo mundo aqui. Deixa eu ver se todo mundo deu like. Tem 4 likes e 6 pessoas assistindo. E já tá bom. Alguém esqueceu de dar like aí, mas tudo bem. O like não faz a gente ganhar nada, não, gente. Aqui a gente consegue. Parâmetro, né? A gente consegue levar a mais pessoas esse conteúdo aqui. O algoritmo do YouTube vê que tem bastante like, ele está toda hora jogando isso no ar aí para diversas pessoas. Por isso que a gente pede like, não é para ganhar nada, não. Então, deixa eu retirar aqui para... Vamos lá. Queridos irmãos, queridas irmãs, eu agradeço o Leandro, agradeço a todos vocês que estiveram no dia de hoje aqui com a gente. E amanhã nós temos um estudo também muito bom aqui no canal. Ficam todos vocês ainda que estão presentes aí, convidados. Eu vou botar aqui rapidamente, com a permissão do Leandro, só a chamada do estudo de amanhã. Esse aqui, ó, resumo e conclusão do livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio Miranda. É um apanhado de todo o trabalho que foi feito, graças a Deus. Teve muito, teve mais do que eu esperava, teve bastante aceitação. Já tô aí com uma turma para janeiro ou fevereiro para estudar esse livro em grupo fechado de novo, porque algumas pessoas falaram, outras pessoas, eu não sei o que lá, eu perdi. Está gravado, vai lá no site, vai lá no YouTube ver. Não tem como você fazer de novo. Não tem como fazer de novo. Não tem problema nenhum. Quantas vezes for preciso, a gente faz. Ô, Dutra, as pessoas conseguem tirar o... Você permite responder uma pergunta aí? Agora? Então, a dona Miriam, ela fez uma pergunta. Deixa eu botar aqui no pergunta aí, por gentileza. Agora fiquei preocupada. Ultimamente, só vou à casa espírita para as palestras, né? Assistir as palestras. Palestras, assistir. Estou errado? Eu vou dizer para ela o seguinte: ela não está, ela está no caminho. Independente de qualquer palestra que ela esteja assistindo, ela está sendo assistida dentro do centro espírita e ela está evoluindo. O que ela precisa é se permitir cada vez mais dentro das palestras a fazer a aceitação, a entender o que aquilo está sendo levado para ela, se aquilo está fazendo bem para ela, se ela realmente ali está entendendo todos os objetivos que está sendo colocado na palestra. Se ela tiver dúvida,
procurar o palestrante, procurar alguém na casa espírita para perguntar. Quem é trabalhador da casa espírita tem a obrigação de ajudar as pessoas que não entendem, que estão ali, que tiveram dúvida nas palestras. Então, ela não está errada em nada, muito pelo contrário. Ela está indo, cada vez que ela vai, ela está sendo assistida, cada vez que ela vai, ali a palestra está evoluindo o pensamento dela, e se ela não estiver entendendo, aí, dona Miriam, fica a dica para a senhora, tá? Se a senhora não estiver entendendo, se a palestra de repente foi complicada, a senhora tem a obrigação de procurar qualquer um ali dentro do centro espírita que seja trabalhador e pedir ajuda sobre aquilo que a senhora não entendeu. Porque, como eu falei aqui na minha palestra, os espíritos são bem... Eles mandam a sintonia para a gente, para esclarecer a gente, e as mensagens têm que ser bem claras. Nós estudamos isso no livro dos espíritos. Tem que ser bem claro. Uma vez que eu estou indo à palestra, mas eu não estou entendendo, eu tenho que procurar ali pessoas que possam me ajudar. A senhora não está errada em momento nenhum, não se sinta assim. Tira essa crença, muito pelo contrário, continua indo, continua perseverando, porque o seu momento cada vez mais está chegando. Cada vez mais você está chegando ao entendimento, cada vez mais está esclarecendo coisa que a senhora precisa. Agora, se tiver palestra que a senhora não entenda, a senhora tem que procurar pessoas dentro do centro para lhe explicar. Estou errado, Dutra? Não, é isso aí, é isso aí. E eu vou só dar uma confirmada aí, filha. Também o Juliano acabou de dizer para você. Existe a responsabilidade de quem chama alguém para falar numa casa espírita, se a pessoa que ele está chamando, ela está ciente do que ela vai falar. Essa responsabilidade é do dirigente da casa. Agora, eu aprendi com um grande médium, que não preciso citar o nome, só pelo que ele disse, eu acho que todo mundo vai entender. Eu não preciso de ir à casa espírita para ser espírita. Eu posso ser espírita sem nunca ter ido à casa espírita. Espiritismo é uma ciência, é uma filosofia, é um estudo compreendido. O Leandro falou isso desde o primeiro minuto até o último minuto. Estava intrínseco em tudo isso que ele falou. É estudo, é compreensão, é amor, é dedicação, comprometimento, é entrega. Eu também não tenho ido, eu assumi determinados compromissos que eu também não estou indo à casa espírita. Quando só vou voltar aí à casa espírita a partir do ano que vem, aonde eu estou fazendo um novo cronograma para mim dar um tempo de pelo menos uma vez por semana eu ir até uma casa espírita. Mas continuo trabalhando para a casa espírita. Eu trabalho para 3 casas espíritas. Eu trabalho para o Emmanuel, eu trabalho para 2 casas espíritas lá em Minas Gerais. De que maneira? Fornecendo para eles material, fazendo anúncio, divulgando o trabalho. Eu trabalho com o maior prazer para a Fraternidade Sem Fronteira. Então, eu estou fazendo alguma coisa sempre aí nos meus trabalhos. Então, eu não necessito, eu aprendi isso, e eu tenho certeza de que quem me ensinou sabe muito, muito mais do que eu, até porque tem mais tempo que eu, que não tenho que ir à casa espírita para ser espírita. Assim como eu tenho falado com muita gente, a gente tem que ser decepcionado um pouco dentro do movimento espírita, e isso só vai tomar melhora quando a gente conseguir botar dentro do movimento espírita. É claro, cada casa tem seu meio de trabalhar, cada casa tem seu jeitinho de trabalhar, mas isso só vai se concretizar mesmo o dia que as pessoas meterem na cabeça: centro espírita não tem dono. Centro espírita é de todos. Ela tem pessoas que assumiram responsabilidades jurídicas perante uma sociedade, mas elas não são dono. O espiritismo não tem dono. Então, casa espírita também não tem dono. Não tem dono. Então, o dia que começar a fazer isso, o espiritismo vai melhorar, os jovens vão voltar para a casa espírita, a gente vai ficar alegre. Isso é de muita importância, porque outro trabalho que eu faço aqui diariamente, todo dia falando isso. O jovem está assumindo da casa espírita. O jovem está assumindo da casa espírita, principalmente na cidade do Rio de Janeiro. Mas outros lugares aí eu tenho comparado com outros confrades e tenho visto que lá
em São Paulo, em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais, tem melhorado muito a quantidade de jovens que estão voltando para a casa espírita, principalmente os jovens da AME, que eu vou trazer aqui no meu canal a partir de janeiro. Eu vou trazer um grupo de juventude aqui que faz um trabalho em Uberlândia que vocês vão ficar de boca aberta. Vocês vão falar assim, caramba, esses sabem, e são garotos de 20 e poucos anos, são espírita que divulgam o espiritismo, são fabulosos, 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 fabulosos. Mas Dutra, esse é um futuro, né? É. Futuro, né? É onde eu falo para você, a gente tem que cuidar do futuro, e para cuidar tem que estar preparado, volto a dizer. Para poder você ter jovens e crianças dentro da casa espírita, você tem que ser pessoas que eles vejam como exemplo e preparo. Entendeu? Se a criança desanimar, se o jovem desanimar, ele não entra mais, não. Olha, ele sai. Eu estou olhando, na verdade, e como dizia Jesus, na verdade vos digo, a casa espírita, se ela dedicasse o seu trabalho àquilo que ela foi predestinada a fazer, que é uma escola de almas, é uma escola de almas, é um hospital de almas, mas ela não é um ponto como é que é, de coleta, de entrega de balinha, roupinha, não sei. Não, isso não. E hoje as casas espíritas estão muito envolvidas com essas coisas. Estão dando mais um material do que aquilo que o nosso querido amigo falou aqui. Se parasse mais vezes no meio da rua e perguntasse ao morador de rua o que ele está precisando, era muito melhor do que dar 10 bolsas de alimento. Das bolsas de alimento que a gente dá hoje, se você trabalhar direitinho, tu vai ver que aquela pessoa às vezes nem precisa. A gente tem que trazer a pessoa pelo exemplo, não tem jeito. Entendeu? Claro. Não é através de uma doação que você traz ninguém, não. É o exemplo. Eu aprendi, não. Eu ouvi um outro grande médium falar isso aqui, e se amanhã ou depois, se alguém quiser saber, eu pego o vídeo, faço o corte e boto aqui para ver. Ele fala assim, a minha casa, nós só estamos satisfeitos quando a despensa está vazia. Porque se a minha despensa está vazia é porque eu dei comida para alguém. E vou recolher de novo. Então, se hoje chega uma bolsa de alimento e bate alguém na minha porta, eu não espero até o final do mês para dar. Eu dou. Isso aí. Como dizia Betinho, quem tem fome, tem pressa. Tem pressa. Entende? Vamos dar. Todo dia tal, todo dia tal. Me desculpem, os amigos que fazem isso. Mas se chega alguém na minha casa e eu tenho uma bolsa, eu dou na hora. Toma, tá aqui. Eu quero uma camisa, tá ali. Eu quero um sapato, toma. Eu não espero o dia chegar. Isso é que nem... todo mundo espera o mês do aniversário de Kardec para falar sobre Kardec. Espera o mês do suicídio para falar de suicídio. Espera o mês de exame de próstata para falar de próstata. Gente, isso tem que falar do ano inteiro. Doutor, é preocupante, né? Você vai distribuir um setembro amarelo, e hoje eu estou de amarelo. Eu estou dizendo o seguinte. De suicídio, né? Estou dizendo você o seguinte, é preocupante. Você vai distribuir comida na rua, se você é católico, eles aceitam. Se você é espírita, não é bom falar. Mas quando é época de Cosme e Damião, todo mundo vai para o centro da Umbanda pegar doce. Então, qual é o problema de você, quando distribuir comida, falar que, olha, aqui é do centro espírita tal? Eu acho que a gente que é espírita, a gente tem mais vergonha de falar que é espírita do que o católico, do que o umbandista, do que o messiânico, do que o evangélico. Eu acho que a gente tem que mostrar que o problema não é o que está por trás, o problema é aquilo que a gente está levando de coração. Claro, e as pessoas ainda não entenderam isso. Eu sou muito crítico, fiz até um vídeo aí sobre crítica, mostrei aí para eles verem que crítica não é só arraiar o pau, não, é para muitas coisas. Crítica é coisa construtiva, cara. Você quer ver um exemplo? Você já deve ter entrado em ônibus, trem, metrô, alguma coisa, e já viu algum cidadão lá com a sua bibliazinha na mão. Você já viu alguém com livro espírita? Ninguém viu. O cara parece que tem medo, tem vergonha. Verdade.
Verdade. Quando não está encapado. Se tem, está encapado. O que é isso? É o livro de escola. É isso aí. Mas é condição de comportamental de cada um, não tem jeito. As pessoas aprendem as coisas por comportamento. Mas eu vou estar aqui para falar. Toda vez que eu puder falar, eu vou falar. O que é certo é certo. Por isso que o meu canal agora chama 100% Kardec. Ou é 100% Kardec ou nada. Pode ir para outro canal, pode ir. Não estou mais aí para isso, não, cara. Gente, já chega. Né? Só é bom se a coisa for da maneira dele. Não, você pode. Eu vou só fazer um merchandising rápido. Mas provavelmente eu devo estar fazendo essa palestra novamente lá no Emmanuel, tá? Dia 29. Fazer aquela outra, fala da outra aí também. A outra, eu tenho uma outra também para passar, que é Jesus, né? Eu fiz uma palestra sobre Jesus e comportamento, mostrando ali as parábolas dele, uma passagem dele junto aos discípulos, o que realmente ele ensinava nas parábolas com o comportamento. Essa é uma outra. Fazer isso em dezembro, Eliandro. Outra palestra. Vai falar do Cristo, né? É o mês do Cristo, que o Cristo, a gente só fala dele em dezembro. Falar de Jesus é bem complicado, rapaz. Olha, tem que ter uma força mediúnica muito boa, porque não é fácil não entender a trajetória de Jesus ali, é muito complexa. Mas, enfim, né? Tirando essas crenças aí, eu tenho essa outra palestra aí para também colocar aí. São todas palestras que dão norte pra gente, né? Eu não estou aqui puxando para A, para B, ou para livro tal, não. É apenas o norte, é para a gente parar para pensar. A palestra sobre Jesus Cristo está muito bonita, muito bonita. É só tu marcar a data aí e vamos fazê-la. Boa. Legal, eu sei que os amigos vão gostar bastante também. Ok? Somando a trajetória mediúnica aí, já vai para a 13ª, graças a Deus, palestras aí. Bem executadas. Irmãos, não vamos tomar muito tempo de vocês, não, eu sei que okay. Eu também estou aqui, na minha família está toda lanchando lá, não sei aonde, eu daqui a pouco vou encontrar com eles, mas primeiro foi meu compromisso aqui. E agora eu saio para lá para encontrar com eles lá. E convido todos vocês, amanhã, 19 horas, assistam, porque é muito bacana esse papo de amanhã que eu vou trazer para vocês aí do nosso querido irmão Hermínio Miranda. Ok? Um beijo no coração de todo mundo, fica com Deus, que Deus abençoe o lar de cada um de vocês. E não se esqueçam do que eu falo sempre no meu canal. Espiritismo sem estudo, espiritismo sem Kardec, é espiritismo sem qualidade. Um beijo, fui!